É comum na Fórmula 1 a gente ouvir sempre a história de que tem que entregar a Ferrari para os estrangeiros, porque se deixar na mão dos italianos vira bagunça, é muita emoção para tudo quanto é lado e a coisa não funciona. Mas por causa disso, justamente por causa disso, eu tô achando muito curioso um exemplo que está acontecendo numa outra equipe na McLaren. A McLaren é uma equipe britânica, claro, mas que tem sido comandada por um italiano, pelo André Stella. Então eu bati um papo, uma entrevista exclusiva com ele para falar sobre isso, sobre engenheiro italiano deixando a emoção de lado, não deixando a emoção de lado, como lidar com isso e como ser um chefe italiano numa equipe inglesa. Até porque eu tô na Fórmula 1 faz um tempinho, eu sei como os ingleses veem todos os outros estereótipos e muitas vezes falham em ver qualidade porque eles só veem esses estereótipos. Então, a primeira vez quando eu fiquei sabendo que o André Stella seria o chefe da McLaren, a primeira coisa que eu pensei foi, ele deve ser muito, muito bom para ultrapassar essa barreira. Falando só um pouquinho sobre o André Stella, ele era engenheiro de performance do Schumacher na Ferrari, depois foi engenheiro de performance do Raikkonen, passou para engenheiro de corrida do Raikkonen, do Alonso. O Alonso levou ele para a McLaren em 2015 e na McLaren ele sempre teve cargos maiores, diretor de performance, diretor de corridas, até chegar à chefia da equipe. Ele estava sendo preparado para ser chefe da equipe porque o Andrea Seidel, que era o chefe da equipe anteriormente, tinha fechado com a Audi, mas ele ia para a Audi só talvez em 2025, não estava exatamente decidido. Ele ia ficar um tempo na McLaren sabendo que ele iria para a Audi depois, porque o chefe da equipe que hoje é a Sauber e depois vai virar a Audi era o Fred Vasseur. O Fred Vasseur foi para a Ferrari, francês foi para a Ferrari, e aí abriu esse caminho para o André Stella subir como o chefe da equipe antes do previsto. E ele tem feito um trabalho excepcional. E eu fiquei muito impressionada na entrevista com a maneira como ele pensa em cada palavra que ele vai falar, coloca tudo muito bem e estava com a resposta na ponta da língua para falar sobre emoção. Eu achei muito interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte, que não existem memórias significativas sem emoção. Você não tem que coibir a emoção, mesmo dentro da engenharia. Você tem muita coisa que acontece que você não tem nenhuma relação emotiva com aquilo, você acaba nem lembrando daquilo. E essas lembranças significativas, elas vão te dar dados para você depois colocar todos esses dados juntos e tomar a sua próxima decisão. Então ele acha que a emoção é muito importante para a engenharia, sim, e ele disse que ele traz essa cultura, esse aprendizado que ele teve durante a vida dele para dentro da McLaren. Ele sente sim que na McLaren as pessoas ficam um pouco receosas até de falarem que elas estão sentindo emoção, mas ele sente que isso é importante para a McLaren e que é importante também para criar ação dentro da equipe, né? Emoção criando ação e não a lógica criando ação. Ele acha que a emoção é melhor nesse sentido. E aí perguntei para ele também sobre o Gil de Ferran, outro tema com o qual eu queria conversar com ele já há algum tempo, porque ele sempre falou muito bem do Gil e eu nunca tinha tido a oportunidade de falar com uma entrevista exclusiva, que você tem mais tempo e tal. E ele estava explicando, então, o Gil de Ferran, na última passagem que ele teve pela McLaren, ele era o braço direito do André Stella. Ele era era o consultor, conselheiro, era o cargo conselheiro do chefe de equipe. Então, exatamente o braço direito do Stella. E ele falou assim, olha, a gente está falando aqui de emoção, que eu estava dando um exemplo para ele, que quando se fala na imprensa britânica, alemã, do Ayrton Senna, se fala muito assim, ele pilotava com o coração. E eu falei para ele, o Ayrton Senna não pode ser só coração, ele é técnica também, mas ele é retratado como um piloto de emoção, né? E ele falou, não, eu entendo muito bem o que você está falando e realmente isso realmente acontece. E aí quando a gente estava falando do Gil, ele falou, olha, esse aí é um exemplo perfeito.
um cara com muita paixão pelo que ele estava fazendo, mas também com muita lógica e com muita compaixão, uma pessoa que olhava as pessoas dentro da equipe e falava, peraí, para esse a gente tem que dar um pouquinho de mais de confiança, daí essa pessoa vai render, para essa pessoa a gente tem que dar uma instrução um pouco mais técnica e essa pessoa vai render, e principalmente fazendo tudo isso sem julgamentos. Foi isso que o André Stella disse, que era o mais impressionante do Gil, é que toda vez que ele sentava para conversar com o Gil de Ferran, era uma conversa produtiva e ele sentia que ele poderia falar qualquer coisa, porque como o Gil não tinha nenhum julgamento em relação a nada do que ele falava. Ele falou que o Gil de Ferran é uma parte muito importante no crescimento que a McLaren vem tendo. E aí eu não poderia deixar de perguntar no finalzinho quando que a McLaren, ou se, é uma questão de se, ou é uma questão de quando que a McLaren vai chegar na Red Bull, né? Red Bull ainda um pouco à frente, Red Bull que dominou as últimas 2 temporadas da Fórmula 1, e o André Stella, novamente, uma resposta muito inteligente. Ele falou, olha, se a gente continuar desenvolvendo o carro, sim, a gente pode chegar lá, mas isso não resolve a nossa questão, porque a Red Bull ela é tão boa não só porque eles têm o carro muito bom, eles são muito bons também no gerenciamento da corrida e em absolutamente todos os detalhes ao longo do final de semana. A nossa organização ainda está imatura nesse sentido e a gente tem que trabalhar para chegar lá sabendo que o que a Red Bull tem conquistado em termos de excelência é algo que foi visto poucas vezes na história da Fórmula 1. Foi muito legal esse papo com o André Stella e vamos ver até onde ele pode, esse chefe italiano na equipe britânica, pode levar a McLaren. Uau!